Sabe, aquele tipo de situação em que começa com fazermos um gesto de carinho, uma atenção, um gosto com a outra pessoa e a determinada altura aquilo tornou-se quase uma obrigação para nós? É disso que hoje lhe venho falar neste vídeo. Falar dessas situações que começam de uma maneira tão sutil, que se vão instalando e nos vão desgastando emocionalmente e acabam por afetar a nossa saúde. E venho partilhar consigo 3 aspectos muito importantes a considerar para não cair nisto ou então para ajudar a sair desta situação, para que não ande uma vida toda a fazer fretes a alguém, que não é bom para si e também não é bom para a outra pessoa. Mas primeiro, deixe-me dizer-lhe que as relações, sejam elas de que tipo for, podem ser familiares, amorosas, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, etc., são o maior desafio do ser humano. E é aí que está a fonte de muitas doenças. Porque, como eu digo muitas vezes, se nós tivermos um copo com veneno, nós não vamos ingerir, porque percebemos que aquilo é um veneno e que nos vai fazer mal automaticamente. Mas o que acontece com estes pequenas nuances, digamos, emocionais, é que nós não nos apercebemos disso. É algo que fica muito num plano energético, não tem um efeito imediato. Eu, só por ter esta situação a seguir, não fico com uma doença. Então nós vamos consumindo uma espécie de veneno em pequenas doses, mas de uma forma muito consistente. E às vezes durante anos, e algumas pessoas durante uma vida inteira. E isso mais cedo ou mais tarde vai afetar gravemente a sua saúde. Então, para que isso não aconteça, hoje vou-lhe dar aqui uma grande ajuda. Deixe-me deixe-me dizer primeiro que nós não vivemos isolados, não é? Nós precisamos de nos relacionar, de nos conectar com outras pessoas para evoluirmos, para crescermos, para nos desenvolvermos. Então, não é algo que nós podemos carregar na tecla de delete e dizer, pronto, agora o meu problema são as relações, aqui está a origem de muitas doenças, então eu vou me afastar toda a gente e vou viver isolado. Não, isso infelizmente não podemos fazer. Então vamos ter mesmo que aprender a treinar esta competência. É realmente uma competência fundamental para a vida. Porque realmente, como alguém já disse, eu nunca me reuni com uma empresa, não é? Eu reúno-me com as pessoas da empresa, não é? Então, nós vamos ter sempre que contactar com os nossos pares. Então, é muito importante que aprendamos. E quanto mais estreito for o laço, quanto mais próxima for a pessoa, maior a probabilidade de desentendimento. Porque vai ser difícil, não é tão fácil eu me desentender com um familiar que eu vejo uma vez na vida, num casamento, nos funerais, nos batizados, não é? A probabilidade realmente é mais reduzida. Mas uma pessoa que é da minha família, ou um colega de trabalho com quem eu falo todos os dias, que já me vão conhecendo em profundidade, que já conseguem entender algumas das minhas expressões, alguns dos meus gestos, às vezes até a própria linguagem não verbal, então aí é que costuma dar a confusão. E as situações começam normalmente de coisas tão banais, tão simples, todas elas seriam tão fáceis de resolver, mas quando evolui para uma determinada altura depois é muito complicado. Uma situação, assim, exemplo muito prática. Vamos supor, isto não é verdade que eu vou aqui expor, não é verdade, mas vamos supor que eu tinha uma vizinha, pode ser aqui a Dona Henriqueta, da qual eu era muito amiga. Portanto, fomos criando uma amizade, fomos criando uma ligação, tínhamos muita coisa em comum, etc. E essa Dona Henriqueta estava numa fase da vida em que estava mais disponível por algum motivo, talvez estivesse aposentada ou estava desempregada ou qualquer situação, em que realmente ela tinha mais disponibilidade que eu. E eu andava sempre atarefada. E chegava todos os dias a casa muito tarde. Tinha, imagino, 3 filhos para cuidar, pequenos, e já chegava super tarde. Quando chegava a casa era uma correria. Ao ver isso, a Dona Henriqueta resolveu disponibilizar-se para deixar-me a sopa todos os dias preparada, porque assim quando chegasse a casa realmente facilitava-me um bocadinho a vida. Já tinha a sopinha para dar aos miúdos e então depois era só o banhito e tal, e facilitava-me aquela rotina noturna. E agora não está aqui em causa se lhe paguei por isso ou não paguei, não interessa. O que interessa é que a Dona Henriqueta
começou, então, todos os dias a fazer a sopinha, o que era ótimo, facilitava-me imensa a vida. Só que, entretanto, os miúdos foram crescendo, e os miúdos já estavam adultos, e a Dona Maria, também a vida dela, a Dona Henriqueta, desculpa, também a vida dela mudou, porque entretanto, imagina, tinha um namorado e queria sair com o namorado ao final do dia e nunca podia, porque tinha aquele compromisso de fazer sempre a sopa, ou queria ir para as danças de salão, ou queria dar uma caminhada, fazer uma caminhada com as amigas, etc. E estava sempre, tinha aquele compromisso ao final do dia e estava-lhe a limitar. E ela sentia que estava presa. Mas também não me queria dizer, porque tinha receio, não sabia muito bem como é que eu ia reagir, ou como é que os miúdos iam reagir a isso. E então ia acumulando uma espécie de mágoa, mas pronto, não queria causar problemas. Conhece situações do género? Mais uma vez, digo-lhe que esta situação era muito fácil de resolver, não é? Primeiro porque eu, obviamente, que também tinha 2 dedos de testa e não ia deixar estar ali, obrigar a senhora a estar-me a fazer sopa durante tanto tempo, desnecessariamente. E depois também a Dona Henriqueta deveria ter também o à vontade suficiente para falar abertamente sobre o assunto e ficava tudo bem. Claro que quando tudo corre bem é maravilhoso, mas a maior parte das vezes é que isso não acontece. Ou porque imagino que eu tinha uma personalidade muito difícil e ela realmente tinha receio da minha reação e de acabar com a amizade de há muitos anos, ou tinha medo de magoar os miúdos, ou até poderia ser ao contrário. Até poderíamos, por exemplo, eu e os miúdos que já não suportávamos aquela sopa, porque era sempre a mesma sopa, mas achávamos que estávamos a fazer um favor, porque ela tinha muito gosto em nos fazer a sopa, então eu estava a fazer um favor em comer a sopa. Portanto, às vezes chega uma situação em que estamos todos a fazer fretes uns aos outros e ninguém sai beneficiado disso, correto? Então, vamos lá aos 3 passos para que não caia nessa situação ou para ajudar, se está em alguma situação dessa, ajudar a sair de lá. O primeiro passo tem a ver com um aspecto que eu considero extremamente importante. Eu acho que é o mais importante de qualquer tipo de relação, até das amorosas. O mais importante é comunicação. A comunicação é fundamental em qualquer tipo de relação. Devemos dizer o que queremos dizer de uma forma clara, simples, de forma que a pessoa entenda, perceber se a pessoa realmente entendeu exatamente o que nós queremos dizer. Porque muitas vezes nós falamos e achamos que a pessoa entendeu, mas não entendeu. Então é muito importante certificar também que realmente a mensagem passou e foi entendida exatamente como nós queríamos que ela fosse entendida. Então, muito importante aqui usar uma linguagem simples, usar uma linguagem clara, usar uma linguagem sem que haja mensagens nas entrelinhas e ser muito assertivo. Claro que quando estamos em relações de grande proximidade, além de a nossa língua, não é, o português, já ser uma língua um bocado matreira, não é, já leva às vezes a vários entendimentos. Também o facto de a gente conhecer bem a pessoa, conhecer aquele levantar da sobrancelha, ou aquele riso, ou aquele gesto, o facto de conhecermos bem, depois já podemos tirar muitas ilações. Portanto, quando juntamos relações próximas, que já delas tendem a uma maior probabilidade de haver entendimentos. E se a comunicação não for muito eficaz, se não for assertiva, se não for clara, simples, etc., é um mix para que a coisa não corra muito bem. E normalmente, ou um está muito bem e o outro sofre para que a outra pessoa esteja bem, ou realmente estão os dois a fazer fretes um ao outro e a coisa não flui, não está a acontecer, ninguém está feliz e mais cedo ou mais tarde vai acabar por também estar doente. Então, muito importante esta questão da comunicação. O segundo passo, o segundo aspecto, tem a ver com algo que eu valorizo muito na minha vida, deve ser o meu valor top número 1, que tem muito a ver com respeito. E que eu posso resumir numa frase que digo muitas vezes, que é: eu não sou melhor do que ninguém, mas ninguém também é melhor que eu. Ou seja, tratar cada um
de igual valor. Ninguém está, a pessoa pode ser hierarquicamente muito superior a mim, ou pode ser uma criança, ou pode ser o mendigo da rua. Todas as pessoas têm valor só por existir. Então não tem que haver esse desnivelamento numa relação, porque senão isso não vai funcionar. Poderá haver, mais uma vez, alguém muito bem porque fez vencer a sua, está numa relação, está numa posição de superioridade, mas a outra pessoa está a sofrer. E está, mais uma vez como digo, não vem, não é imediato, mas acabamos por estar a afetar a nossa saúde. E o aspecto número 3, que é muito importante considerar numa relação, tem a ver, se calhar o mais difícil de todos, tem a ver com verdade e honestidade. Não lhe estou a chamar de mentiroso nem desonesto, não é isso, mas muitas vezes nós não somos completamente verdadeiros. É difícil ser completamente verdadeiros. E quando eu falo de verdade e honestidade, falo com os outros, obviamente, mas também consigo próprios. E o que eu queria só dizer relativamente a isso é que quando nós não estamos a ser completamente verdadeiros e honestos com os outros, por uma questão até de proteção, por não querer magoar, queremos ser bonzinhos, na verdade nós não estamos a ser melhores pessoas por isso. Vou-lhe dar um exemplo. Imagine que você, que está aí desse lado, um dia nos encontramos e me pediu 5 euros. Acho assim um valor simbólico. E eu muito bem emprestei os 5 euros. Mas, entretanto, nunca mais me devolveu esses 5 euros. Obviamente que esses 5 euros não vão fazer assim tanta diferença para a minha vida, mas eu, de cada vez que olho para si, vou-me lembrar que não me deu os 5 euros. E vou começar aqui a alimentar emoções menos positivas, porque até reparo que comprou isto, aquilo e aquilo outro, coisas desnecessárias, e penso, olha, teve dinheiro para comprar isto, aquilo e aquilo outro, e não tem dinheiro para pagar o que deve. Eu estou a ser uma má pessoa. Eu estou a ser uma má pessoa porque estou a alimentar pensamentos negativos relativamente à outra pessoa e porque não estou a dar a oportunidade, porque eventualmente aquela pessoa até pode se ter esquecido, e eu não estou a dar a oportunidade àquela pessoa de corrigir um erro. Eu agradecia que, se fosse ao contrário, que me dissessem. Porque eu não gosto, eu tenho pavor de ficar a dever alguma coisa a alguém. Mas eu não posso dizer que eu nunca me vou esquecer. Ninguém é perfeito. Eu aponto tudo e tudo, mas pode acontecer de me esquecer. Então, eu agradeço que me digam se eu fiz algum erro, se eu cometi alguma coisa, se eu devo devolver alguma coisa a alguém, pagar alguma coisa. Eu agradeço que me digam. E, então, e também não gostava de ter no meu círculo de amizades alguém que não tinha essa capacidade. Portanto, vamos realmente ser mais honestos connosco ao dizer a verdade, a partilhar aquilo que sentimos. Não precisamos ser rudes, podemos dizer com amor, com carinho. Agora, se a outra pessoa, mesmo assim, com todo o cuidado, com amor, com carinho, com abertura, com verdade, se mesmo assim a outra pessoa levou a mal, isso já é um problema que a outra pessoa tem que resolver. Correto? Então espero que com estes 3 aspectos realmente lhe ajudem a viver relações mais saudáveis, mais profundas, mais felizes e assim também a melhorar a sua vida. Não sei se concorda com isto que eu aqui disse, talvez até até discorde. Deixe nos comentários qual é o seu ponto de vista, partilhe com um amigo. E se me está a ver no YouTube, não se esqueça de subscrever o canal, ou se me está a ouvir no podcast também, deixar a sua classificação. E quanto a nós, vemo-nos já na próxima semana. Tchau, tchau!